Sou um soldadinho, sou militar, de farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, 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 bom. Não usamos espingardas, nem espada, nem canhão, bum! Nossa força é a verdade, nosso lema é salvação, brom, bom, bom, blim, blom. Olá, criançada! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês ouviram a música que eu cantei, hein? Sabe por que eu cantei essa música? Porque hoje nós vamos ouvir uma história sobre soldados, sobre alguém que Deus chamou para fazer algo muito importante. Eu sou a tia Gabi e eu vim aqui contar mais uma história da Bíblia para você. Quem é que está aí com você? Papai, mamãe, seu irmão, seus primos, o seu amigo, quem é? Ah, então preste muita atenção, todo mundo, a essa história. Você já está com a sua Bíblia aí? Já? Você ainda não? Ah, então corre lá buscar a Bíblia, que eu quero ler a Bíblia com você. Quando a gente aprende as histórias da Bíblia, é muito importante que a gente leia a Bíblia também. Lá estão muitas histórias legais. Já está com a Bíblia aí? Então vamos lá. Abra em Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 118, lá no Velho Testamento. E o versículo 6, eu quero ler junto com vocês, tá bom? Você já achou? Então vamos lá. O Senhor está comigo e eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer? Olha só, vamos ler de novo? Gostei! O Senhor está comigo e eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer? Sabe por que escolhi esse versículo? Porque eu quero contar para você a história de alguém que Deus chamou para fazer algo muito importante mesmo. Só que ele estava um pouquinho com medo daquilo, mas Deus mostrou que estava com ele. E esse personagem da Bíblia que eu quero falar para você é sobre um homem que se chamava Gideão. Você já ouviu essa história? A professora lá na sua igreja contou? Alguém já te contou essa história? Já? Não? Ah, então presta atenção que agora você vai saber muitas coisas sobre o que aconteceu com o Gideão. Esse aqui é o Gideão. Olha só Gideão aqui. Gideão, certo dia, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando no lagar. Tava lá. Aí aconteceu, sabe o quê? Um anjo apareceu para falar com Gideão e deu um recado de Deus muito importante. Falou que ele ia usar Gideão para salvar o povo de Israel. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, o povo de Israel estava o quê? Adorando a outros deuses, a Deus Baal, e Deus não estava gostando de nada daquilo. E Deus permitiu que acontecesse algo com o povo de Israel. Aconteceu o quê? Que os midianitas, os amalequitas iam lá e destruíam tudo que eles tinham. Mas eles fizeram isso por permissão de Deus, porque o povo de Israel não estava mais buscando a Deus, nem estava lembrando que Deus existia. E Deus não estava nada contente com aquilo, porque Ele tem que ser adorado, não é? Ele é o nosso único Deus. Aí o que aconteceu? Os midianitas e os amalequitas e outros povos do deserto, eles iam até lá, no povo de Israel, roubavam toda a comida, destruíam toda a plantação deles, mas eles vinham assim, parecia um monte de gafanhoto destruindo tudo. Roubavam os seus animais, matavam os seus animais também. E o povo não estava mais aguentando aquela situação. E nesse dia que Gideão estava trabalhando lá no lagar, ele falou, Deus, não dá mais para aguentar essa situação. Aí foi que apareceu um anjo para falar com Gideão. E o anjo falou assim, Gideão, eu te escolhi para que você liberte o povo dessa situação. Vocês precisam enfrentar, guerrear com eles. Gideão, eu? Eu, Senhor?
quem sou eu? É você mesmo, Gideão, que eu escolho para ficar à frente desta batalha. Aí Gideão ficou assim meio em dúvida. Mas eu... Ai, Gideão era medroso, sabe? Ele achava que tudo ia dar errado. E ele fez prova com Deus. E o Senhor provou todas as vezes que ele era o escolhido de Deus. Deus, ele deu um recado para Gideão bem assim. Gideão, eu quero que você vá lá e destrua todo aquele altar de Baal que eles estão adorando. Deus, Gideão, eu quero me colocar no lugar. Aí Gideão ficou com medo que alguém fosse falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí ele pegou e planejou ir de madrugada destruir tudo. E ele foi lá. Chamou lá 2 amigos dele e foram lá e destruíram todo aquele altar de Baal que não estava agradando a Deus. De manhã, quando eles acordaram, quem foi que fez isso? Aí alguém falou, foi quem? Gideão. Aí o pai de Gideão falou assim, olha, é o seguinte, se Baal não ficou contente com isso, então ele vai fazer alguma coisa se é que ele existe mesmo. Vocês acham que Baal fez alguma coisa? Claro que não. Aí Deus mostrou que Gideão era mesmo o escolhido por ele para ir à frente daquela grande batalha. E Deus falou assim, Gideão, ajunte homens para ir com você, para derrotar os midianitas, os amalequitas e todo esse povo aí que tem destruído tudo que vocês têm. Aí Gideão foi, né? Aquela notícia rodou, muitos homens de Israel falaram, não, nós vamos, eu vou. E Gideão foi juntando e foi juntando. Aí Deus, quando viu aquele montão de homens, sabe quantos homens Gideão reuniu para ajudar ele na batalha contra os midianitas, amalequitas e outros que estavam incomodando os israelitas? Ele reuniu 32 mil homens. Você consegue imaginar 32 mil homens? É homem que não tem fim. Só homens. As mulheres, as crianças estavam em casa. Eram 32 mil homens. Você sabe quantas pessoas cabem num ginásio ou na sua igreja? Pois então, era muito mais que isso. Olha que batalhão gigantesco! Aí Deus olhou aqueles 32 mil homens e falou assim para Gideão, não, Gideão, tem muito homem. Como assim, Deus, muito homem? 32, eu preciso desses 32 mil. Não, Gideão, sabe o que você vai fazer, Gideão? Você vai mandar que os medrosos, aqueles que não querem lutar, que não são nada corajosos, voltarem para casa. Aí Gideão obedeceu a Deus, os medrosos, os covardes, voltem para as suas casas, porque não vai dar para lutar essa guerra com estes homens. Aí sabe quantos voltaram para casa? 22 mil homens. De 32 mil, 22 mil homens voltaram para casa. Quantos homens ficaram com Gideão? Você já fez a conta? 32 menos 22? 10? Muito bem, você está muito bom em matemática. Ficaram 10 mil homens com o Gideão, olha só, para derrotar os amalequitas, os midianitas e muitos outros homens. 10 mil homens. Aí Gideão pensou, não, 10 mil homens vai dar tudo certo, a gente vai conseguir vencer essa guerra. Aí Deus falou assim, não, Gideão. Não? Deus, não? Não. Você vai fazer o seguinte, Gideão. Eu quero que você leve esses homens para beber água. E eu quero que você observe como eles vão beber essa água, Gideão. Ele falou bem assim, Gideão, quando você chegar lá, na beira do rio, você vai falar para que eles bebam a água. Quem beber a água assim, ó, que nem cachorro, como é que o cachorro faz? Assim, né? Com a língua, não é verdade? Esses aí você vai mandar voltar para casa. E aqueles homens que beberem a água assim, Gideão, levando a mão até a boca, esses aí irão contigo lutar. Aí Gideão obedeceu a Deus.
Porque desde o começo, Gideão queria ser obediente a Deus. Aí sabe quantos homens desses 10.000 aqui ficaram com Gideão? Apenas 300 homens. Olha só, quantos homens tinha no início? 32.000. Depois foi para 22 foram embora, ficaram 10.000. E desses 10.000 ficaram 300, apenas 300. Nossa, será que Gideão ia vencer essa guerra, essa batalha? Porque os midianitas, os amalequitas, eles iam entrar em guerra sim, eles queriam matar, eles queriam derrotar todo mundo. Aí Deus falou assim: Gideão, agora você vai se preparar. Eu quero que você faça uma trombeta para cada homem. 300. Quantas são? 300. E também cântaros para cada um. E a batalha vai ser o seguinte, e Deus foi dando todas as coordenadas para Gideão. Olha só que interessante. Vocês ouviram alguma vez que era para ter espada? Não ia ter espada. Era só com os cântaros e as cornetas ou as trombetas eles iriam usar. E aqueles midianitas, os amalequitas, eles estavam todos acampados para esse grande momento, se preparando, assim como o Gideão também estava preparando. Só que eles eram muito mais que 300, muito mais. Eles pensavam, Gideão não tem nem chance, né, com 300 homens querer derrotar a gente. Nossas espadas estão afiadas. Mas Deus deu uma estratégia para Gideão e eu vou te contar. Quando Deus está no negócio e a gente for obediente, tudo vai dar certo. Olha só o que aconteceu. Aí o Gideão, quando estava chegando perto de guerrear com aqueles midianitas, amalequitas, ele começou a ficar com muito medo, muito medo. Aí Deus falou assim: ei Gideão, acalma teu coração, eu estou contigo, tudo vai dar certo, você só precisa fazer aquilo que eu mandar. Mas Gideão estava muito nervoso, eram só 300 homens, mas ele precisava confiar em Deus, não é verdade? A gente precisa confiar em Deus. Aí Deus falou assim: Gideão, vai até o acampamento lá, escondidinho, e escute lá o que eles estão conversando. Gideão foi, né? Ele queria ouvir. E olha só o que ele ouviu. Eles falando, ele ouviu algo de um soldado que aquilo confortou o coração dele, deu descanso para o coração dele. Ele percebeu que Deus estava com ele. E ele voltou lá por seus 300 homens com o coração mais tranquilo e falou assim: vamos enfrentar eles que tudo vai dar certo. Aí Gideão pegou e separou aqueles homens, fez 3 comitivas, mandou 100 para um lado, 100 para o outro e 100 junto com ele. E falou assim: olha, quando eu der a ordem, vocês vão eu vou tocar a corneta e vocês também vão tocar. E depois vocês também vão jogar os cântaros acesos no chão, vão quebrar. E vão gritar pelo Senhor e por Gideão. E eles combinaram tudo, 300 homens. E foi 100 para lá, 100 para cá, 100 com os Gideões. E eles foram com as suas cornetas e com os seus cântaros enfrentar quem? Os midianitas, os amalequitas, que até agora estavam destruindo tudo que eles tinham. E eles foram. Aí foi o grande momento. E quebraram os cântaros. Sabe o que aconteceu? Uma confusão! Eles estavam preparados para ir com as suas espadas lutar contra Gideão e os seus homens, só que eles começaram a lutar um contra os outros e foram se matando, se destruindo, eles mesmos. Gideão e os seus 300 homens ficaram lá assim, parados, só olhando. Sabe por que deu tudo certo? Porque eles fizeram aquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Viu, criança? Sabe o que eu aprendo com a história de Gideão? Que a gente não precisa ter medo, não é? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Quando você sentir medo, às vezes lá no seu quarto, ou às vezes até de ir no banheiro,
Confie que o Senhor está contigo. Fale, Jesus, vamos comigo até no banheiro? Jesus, fica comigo aqui no quarto. O Senhor, Ele sempre vai estar contigo. Amém? Olha só que história linda que nós aprendemos. E se você quiser saber essa história em detalhes, é só você abrir lá no livro de Juízes, no capítulo 6 e o 7, e leia esses 2 capítulos e você vai saber em detalhes a história de Gideão. E eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu beijo para vocês e até a próxima história. Tchau!